Olá, pessoal! Hoje vamos mergulhar nas sombras do mistério e explorar a enigmática história de um boneco de ventríloco que tem despertado arrepios em todos que o conhecem. Estamos diante de Mr. Fritz, cujas origens se perdem nos horrores da Segunda Guerra Mundial, quando foi criado em um campo de prisioneiros nazista em Czarne, Polônia. Desde então, sua presença sombria e seus segredos macabros o acompanharam até ser adquirido pelo colecionador Michael Diamond. Preparem-se para adentrar um mundo onde o inexplicável se torna realidade, onde cada movimento de Mr. Fritz é um eco dos horrores do passado, e onde a verdade está envolta em sombras mais profundas do que podemos imaginar. Venham conosco nessa jornada de mistério e medo, enquanto desvendamos os segredos sinistros de Mr. Fritz. Acompanhem-nos enquanto exploramos os detalhes dessa história intrigante e descobrimos o que está por trás dos eventos perturbadores que cercam Mr. Fritz. Desde sua origem obscura até sua presença enigmática no mundo moderno, cada aspecto dessa narrativa é como um quebra-cabeça macabro que desafia nossa compreensão, levantando questões sobre quem é realmente Mr. Fritz. O que ele testemunhou nos dias sombrios do campo de prisioneiros nazista? E por que sua presença continua a assombrar aqueles que o possuem? Preparem-se para uma jornada pela história e pelo sobrenatural, onde o medo e a curiosidade se entrelaçam em um cenário sombrio e intrigante. No profundo labirinto das sombras, há uma figura sinistra conhecida como Mr. Fritz, um boneco de ventríloco, cuja história começa nos campos de prisioneiros sob o jugo nazista em Czarne, Polônia, durante os terríveis dias da Segunda Guerra Mundial. O Mr. Fritz é um enigma enraizado nas sombras de um passado distante e misterioso. Criado pelo soldado Booth durante seu tempo em um campo de prisioneiros de guerra em 1943, no campo Stalag 2B, sua origem está envolta em um véu de tragédia e segredos sombrios. Este campo, um antigo campo de treinamento do exército que serviu como prisão para prisioneiros russos durante a Primeira Guerra Mundial, foi o palco onde o Mr. Fritz ganhou vida, feito de jornais embebidos em fécula de batata e tingido com tinta rosa doada por um fazendeiro polonês. Durante os 18 meses que Booth esteve confinado, ele e o Mr. Fritz foram uma fonte de entretenimento e conforto para os prisioneiros e guardas do campo. No entanto, a tragédia voltou a se abater quando, 2 semanas antes da libertação do campo pelas forças aliadas, Booth e outros 9 prisioneiros foram cruelmente executados, cavando suas próprias sepulturas antes de serem fuzilados. O destino do Mr. Fritz após a guerra é ainda mais enigmático. Como se fosse possuído por uma força invisível, ele acabou em uma loja de antiguidades em Myrtle Beach, onde eventos inexplicáveis começaram a ocorrer. A porta da vitrine onde ele estava exposto sempre amanhecia aberta, e os olhos do boneco se moviam por conta própria, abrindo e fechando em um padrão perturbador. Até mesmo a boca do Mr. Fritz parecia se mexer, como se estivesse tentando sussurrar segredos do passado. Diante desses fenômenos inexplicáveis, o negociante de antiguidades decidiu selar a vitrine com fita adesiva, mas o mistério só se intensificou quando, na manhã seguinte, a fita estava rompida e a porta aberta novamente. Com medo e perturbação crescentes, o boneco foi transferido para um galpão, mas mesmo lá, há relatos perturbadores de risos e choros ecoando pelas sombras. Seu surgimento nesse contexto sombrio foi apenas o prelúdio para uma jornada que culminaria em um novo capítulo macabro, quando foi adquirido pelo colecionador Michael Diamond, após décadas nas mãos de seu criador nos confins da América. Os eventos que se desdobraram desde então são tão arrepiantes quanto obscuros. O jornal tabloide Mirror relata as perturbadoras descobertas feitas por Diamond quando ele percebeu que a porta do armário que abrigava o inquietante souvenir se abria misteriosamente durante a noite, algumas vezes por semana, assim como na loja de antiguidades. A instalação de uma câmera revelou imagens aterrorizantes.
Os olhos do boneco se abriram sem intervenção humana, desafiando explicações convencionais sobre velhas engrenagens ou movimentos involuntários. Ainda mais perturbador foi o momento em que a porta do armário se abriu por conta própria, como se uma força invisível estivesse manipulando o ambiente ao redor de Mr. Fritz. Esse evento foi seguido pelo fechamento repentino dos olhos do boneco, como se ele próprio estivesse consciente dos eventos paranormais que o cercavam. Michael Diamond, em uma entrevista com a publicação britânica, revelou suas próprias dúvidas e temores, admitindo que não teme diretamente o boneco, mas sim o que ele representa. Uma presença inexplicável que desafia a lógica humana. Um terceiro evento paranormal envolvendo a boca do boneco, que se fechou sem motivo aparente, em um ambiente sem fluxo de ar identificável, apenas acrescentou mais camadas de mistério e medo à saga de Mr. Fritz. Apesar de não haver explicações convincentes para esses fenômenos, Diamond não quer se separar do boneco, embora sua família compartilhe um profundo desconforto com a presença do objeto. A decisão de realocar Mr. Fritz para um novo local é compreensível, mas até que isso aconteça, Diamond tomou medidas extremas, como passar uma corrente no armário de vidro para evitar imprevistos sobrenaturais. O que aguarda Mr. Fritz em sua nova morada é um mistério que talvez nunca seja totalmente desvendado, deixando um rastro de medo e fascínio onde quer que vá. À medida que nos aprofundamos nos mistérios que envolvem Mr. Fritz, emergem teorias cada vez mais sombrias sobre a possibilidade de o boneco estar assombrado por uma presença maligna. Sua origem obscura, criado em meio a horrores de um campo de prisioneiros nazista durante um dos períodos mais sombrios da história humana, levanta questões profundas sobre a natureza sinistra que pode residir em sua essência. Relatos perturbadores começam a surgir de pessoas que estiveram próximas a Mr. Fritz, descrevendo eventos inexplicáveis e sensações de desconforto extremo ao seu redor. Alguns afirmam ter ouvido vozes sussurrantes emanando do boneco durante a noite, como se tentasse se comunicar de alguma forma. Outros ainda relatam visões fugazes de sombras sinistras que parecem se mover ao redor do boneco, como se uma presença invisível estivesse sempre observando. Essas histórias alimentam a crença de que Mr. Fritz pode estar possuído por uma entidade maligna, um espírito atormentado que busca se manifestar através do boneco. Os eventos inexplicáveis observados ao seu redor, como o movimento dos olhos, a abertura da porta do armário sem intervenção humana e a boca fechando-se repentinamente, são interpretados como sinais de uma influência sobrenatural. No entanto, outras perspectivas sugerem que Mr. Fritz pode ser mais do que um simples boneco assombrado. Ele pode ser um catalisador para atividades paranormais devido à energia residual de seu passado conturbado. As emoções intensas e as tragédias vivenciadas no campo de prisioneiros podem ter deixado uma marca psíquica no boneco, tornando-o um ponto focal para eventos sobrenaturais. Essa teoria sugere que Mr. Fritz não é apenas uma vítima da possessão, mas sim um receptor de energias do além, um farol para as forças invisíveis que permeiam nosso mundo. Seu papel como um objeto de mistério e fascínio se intensifica, deixando aqueles que o conhecem com um sentimento de inquietação e curiosidade ao mesmo tempo. A verdade por trás de Mr. Fritz, seja ele um boneco possuído por uma entidade maligna ou um receptáculo de energias do passado, permanece oculta em meio às sombras. Somente os corajosos exploradores do sobrenatural podem se aventurar a desvendar os segredos obscuros que envolvem esse caso enigmático. Desde sua origem macabra até sua presença intrigante no cenário contemporâneo, cada aspecto da saga de Mr. Fritz é como um labirinto de pesadelos que desafia nossa compreensão e levanta questões fundamentais sobre a natureza do sobrenatural. Quem é Mr. Fritz? De onde ele veio e o que testemunhou nos dias sombrios do campo de prisioneiros nazista? As respostas podem estar além do alcance da razão humana, mergulhadas em mistérios que desafiam nossa compreensão da realidade.
Seja como um boneco possuído por uma entidade maligna ou um receptor de energias sombrias do passado, Mr. Fritz continua a intrigar e assombrar aqueles que cruzam seu caminho. A verdade oculta por trás dos eventos perturbadores que cercam Mr. Fritz permanece um enigma, e apenas os destemidos exploradores das sombras podem se aventurar a desvendar os segredos obscuros que envolvem esse caso enigmático. À medida que nos despedimos desse mergulho no desconhecido, lembramos que nem tudo o que está escondido nas sombras deseja ser revelado, e que o medo e a curiosidade, muitas vezes, caminham juntos em um mundo onde o sobrenatural se entrelaça com o comum. O mistério de Mr. Fritz é apenas um vislumbre das vastas profundezas do inexplicável que aguardam para serem exploradas. Para se manter atualizado sobre mais histórias fascinantes e descobrir outros fatos surpreendentes, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e dar um like neste vídeo. Seu apoio é fundamental para que possamos continuar trazendo conteúdo misterioso como o de hoje. Juntos, podemos embarcar em uma jornada para explorar os segredos mais sombrios do passado, aprimorando nosso entendimento sobre o real e o sobrenatural. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.